Este programa é livre para todos os públicos. Queria iniciar convidando você a rezar junto comigo esta jaculatória tão poderosa do ofício da Imaculada Conceição, dizendo: sede em meu favor, sede em meu favor, Virgem soberana, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. livrai-me do inimigo com vosso valor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, povo de Deus. Um bom dia santo para você que está aqui, para as pessoas que nos acompanham de perto e de longe, pelo sistema Canção Nova de comunicação. É uma grande alegria para mim estar aqui hoje, vivendo este momento junto com vocês. Quero saudar com muito carinho a todos aqueles que nos acompanham de longe. Eu me chamo o Padre Vitor, sou natural de Pernambuco, sou membro consagrado da comunidade Obra de Maria. Atualmente estou em missão numa cidade chamada Corumbá, na fronteira do Mato Grosso do Sul com a Bolívia, para a qual eu quero mandar também uma saudação especial para todo o povo daquela terra, de maneira especial os meus paroquianos e os jovens que de lá nos acompanham também neste dia. Assim como saúdo todos os meus irmãos de comunidade que já estão aqui, que estão a caminho para celebrar junto conosco este final de semana de graças, debaixo das bênçãos de Deus, pelas mãos da Virgem Maria, neste Kairós que vamos vivenciar juntos nesse final de semana. Hoje nós vamos viver esse dia de adoração, unidos à Mãe de Deus, neste mês mariano, onde toda a igreja nos convida a mergulharmos nessa espiritualidade de filhos e de aprendermos na escola de Maria, a fazermos aquilo que o Senhor nos diz, aquilo que o Senhor nos ensina, mas também aprendermos com ela a sermos um povo de verdadeiro coração adorador, cheio do Espírito Santo, que sabe reconhecer em tudo, como Maria, as maravilhas que o Senhor fez em nossas vidas. Queria começar essa nossa reflexão de hoje. Se você está com a sua Bíblia, queria convidar você a abrir o livro do Gênesis, lá no capítulo 1, porque nós hoje vamos ser motivados a anunciar essas maravilhas que Deus tem operado em nossa história. E para reconhecer as maravilhas que Deus tem feito em cada um de nós, tem feito na história da humanidade, tem feito também na vida da igreja, nós precisamos percorrer, junto com a Sagrada Escritura, tudo o que Deus tem realizado desde o princípio deste grande mistério de amor, que é a história da salvação. Não tem como nós contemplarmos e anunciarmos junto com Maria as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, sem percorrermos, assim como ela, tudo aquilo que Deus fez, recordarmos tudo aquilo que Deus fez. E é isso que eu quero despertar no seu coração nessa manhã, para que nós possamos juntos anunciar as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, anunciar, proclamar, testemunhar essas maravilhas. É preciso que nós primeiro recordemos de tudo que Deus fez com um coração cheio de gratidão, e para recordar é necessário que nós já tenhamos experimentado esse agir de Deus. E durante essa partilha eu quero incentivá-lo, eu quero despertar no seu coração esse desejo e essa recordação de perceber que ainda que todas as coisas que tenham acontecido em nossa história, em nosso tempo, em nosso mundo e também na vida pessoal de cada um de nós, Deus com certeza tem operado maravilhas em nossas vidas. No livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, no finalzinho deste capítulo,
que conta a história da criação, nós vamos ver, em resumo, esse primeiro reconhecimento do início das maravilhas que Deus opera na nossa vida, na nossa história, em toda a criação. A narração da criação vai dizer sempre para nós, no final de cada dia, depois que Deus cria cada coisa, que Deus contempla aquilo que Ele criou e vê que o que Ele fez é bom. Porque Ele é a bondade suprema, e nada do que provém das mãos de Deus pode ser diferente, mas é pleno também de sua beneficência. E neste versículo 31 do capítulo 1 do livro de Gênesis, a Sagrada Escritura vai dizer para nós que Deus contemplou toda a sua obra, e depois de contemplar, Ele viu que tudo era bom. Deus contempla tudo que Ele criou, a terra, o céu, o mar, os seres vivos, tudo aquilo que vive, tudo aquilo que respira, e até mesmo nós, que como a Sagrada Escritura nos diz, somos a obra-prima da criação, porque fomos criados à imagem e semelhança do Criador. O homem e a mulher, a humanidade, junto com toda a criação, ao terminar esta obra inicial, Deus contempla tudo e percebe que tudo que Ele fez é bom. Por isso, esse é o primeiro sentimento que deve existir em nosso coração. Que tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, inclusive eu e você, nós somos frutos dessa bondade de Deus. Nós somos, podemos dizer assim, essa primeira maravilha que Deus realizou na nossa vida, que é a nossa própria criação. Nós somos sinais dessa maravilha que Deus realiza na história da salvação, porque fomos frutos dessa bondade suprema, fomos frutos dessa obra perfeita na qual Ele mesmo contempla e percebe que é bom. Com o Criador, nós aprendemos o primeiro gesto de experiência e de contemplação das maravilhas que Deus realizou em nossa vida. Nós temos que aprender com o próprio Deus, o Pai, o Criador, que tudo aquilo que nós contemplamos com os nossos olhos, nós podemos experimentar essa ação maravilhosa, misericordiosa do amor de Deus que se derrama por nós, por meio da sua criação, para que nós possamos, de fato, em nossa vida, em nossa história, em nossa carne, percebermos já nesse simples gesto que muitas vezes passa despercebido por nós, que Deus fez e faz maravilhas. Basta que nós nos olhemos no espelho a cada manhã, basta que nós contemplemos o nascer do sol, o pôr do sol, o início da noite, o ar que nós respiramos e todas as outras coisas mais que são frutos dessa obra de Deus, que nós podemos iniciar, como nos diz a Sagrada Escritura, cada manhã glorificando, anunciando e proclamando as maravilhas e a misericórdia de Deus que se atualiza no gesto da contemplação da criação todos os dias em nossa vida. Por isso a primeira coisa, a primeira maravilha que você precisa nessa manhã deixar ser fecundada no seu coração é isso, que Deus te fez e que você é bom, você é boa. E ao contemplar a sua própria vida, você já pode experimentar uma primeira maravilha, um primeiro sinal das maravilhas que Deus realiza em cada um de nós. Partindo desse princípio da criação e entendendo que nós temos sempre muitos motivos
a cada dia, a cada manhã, em cada circunstância, para sermos essas testemunhas das maravilhas que o Senhor tem operado em nossa vida, assim como Maria proclama no seu Magnífica. O Senhor nos convida a experimentarmos um caminho muito desafiador em nossos tempos. Nós vivemos um tempo onde nós, homens, filhos de Deus, onde a humanidade precisa redescobrir essa maravilha de se reconhecer como parte dessa grande obra da criação divina, dessa grande obra de misericórdia, dessa grande obra de amor, aonde falta em nossos corações, falta no coração da humanidade, em nossos tempos, permitir crescer a necessidade de experimentar a mesma alegria do início, da origem, da nossa vocação primeira, de sentirmos e vivermos aquilo para que nós fomos criados. Redescobrir a alegria que o primeiro homem e a primeira mulher experimentavam no paraíso, de poder conviver com Deus, de participar da sua glória, de participar da sua eternidade, de poder comungar dessa união divina num relacionamento profundo e íntimo de convivência com um Deus que caminha conosco no jardim. E perceber em tudo isso, que tudo o que nós já fizemos, tudo que Deus já permitiu que nós vivêssemos em nossa história, independente do tempo que tenhamos nessa vida, apesar de tudo o que o pecado tirou de nós, desde a queda primeira do pecado original, toda essa glória, toda essa alegria, toda essa graça que o pecado nos priva, o Senhor, desde este tempo, continua realizando as suas maravilhas como um gesto misericordioso, profundo de amor, para que possamos ser conduzidos junto com Ele neste caminho de retorno à nossa condição original. Porque é desejo do coração de Deus, nunca deixou de ser desejo do coração de Deus que nós fôssemos homens e mulheres plenamente felizes, realizados, que bebêssemos e experimentássemos a sua alegria plena e que não faltasse a nós a participação da sua graça, da sua divindade, da sua glória. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para participarmos da sua vida divina. Deus nos criou para experimentarmos em tudo a sua glória em nossa história. E por mais que tenhamos perdido isso, a partir do momento que nós fazemos esse exercício de perceber, experimentando em nossa vida esse agir de Deus, o Senhor nos motiva, pela força do Espírito Santo e por todos os meios que Ele foi se utilizando durante a história, a realização da história da salvação, para que nós não nos esqueçamos dessa alegria primeira, para que nós não nos esqueçamos, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, apesar das circunstâncias que o pecado faz recair sobre nós, que o amor de Deus é maior do que tudo isso, que a misericórdia de Deus é infinita e que Deus a todo instante se inclina em direção à nossa humanidade para nos salvar. Se inclina nesse gesto de amor e de misericórdia para que nós sejamos plenamente resgatados por esse amor. Sejamos plenamente envolvidos por essa glória, sejamos plenamente alcançados por este gesto salvífico que faz brotar em nosso coração esse sentimento de gratidão pleno. Só anuncia as maravilhas que o Senhor fez em nossas vidas, só se proclama as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida, se nós somos capazes de reconhecer tudo isso, se nós experimentamos em nossa vida esse agir de Deus, porque só assim nós podemos testemunhar
que é verdade, que é real, que é atual, que acontece em cada um de nós, que acontece em nossas vidas, essa certeza de que Deus não só fez, mas Ele continua fazendo grandes coisas em nosso favor. Lá no Salmo 110, nós vamos ver esse convite ao louvor que Deus nos faz por meio da contemplação da sua obra. O convite a esse reconhecimento que nós precisamos redescobrir para que possamos nos libertar de toda essa escravidão que muitas vezes essa cultura que vai se espalhando de diversas formas na nossa sociedade, querendo nos convencer cada vez mais a construirmos uma história e estabelecermos um viver longe de Deus, que nós, como verdadeiras criaturas do bem supremo, não podemos viver neste mundo de forma plenamente realizada, de forma plenamente feliz, de forma plenamente completa naquilo que compete ao nosso ser homem, ao nosso ser mulher, ao nosso ser filho de Deus, sem nos assumirmos como frutos dessa obra da criação, sem reconhecermos, sem tomarmos posse da nossa identidade de filhos, e sem estarmos cada vez mais buscando esse caminho de retorno para estarmos perto do nosso Criador. O Salmo 110 vai dizer para nós: louvarei o Senhor de todo o coração na assembleia dos justos e o seu conselho. Grandes são as obras do Senhor, dignas de admiração e de todos os que as amam. Sua obra é toda ela majestade e magnificência, é eterna e a sua justiça. Memoráveis são suas obras maravilhosas. O Senhor é clemente e misericordioso. Aos que o temem, deu-lhes o sustento, e será lembrada eternamente a sua aliança. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos neste dia mergulhando nessa espiritualidade mariana e aprendendo com Maria a anunciarmos essas maravilhas que o Senhor realizou em nossa vida, que o Todo-Poderoso continua realizando pela sua justiça e pela sua misericórdia. E é olhando também aquilo que Deus fez na vida de Nossa Senhora, que nós podemos ser capazes de perceber, olhando para ela, contemplando nela, aprendendo com ela, seguindo os passos que ela trilhou, que aquilo que Deus fez na vida da Virgem Maria, aquilo que Deus realizou na sua pequenez, na sua pobreza, na sua obediência, na sua disponibilidade plena à vontade de Deus, é a mesma coisa que nós estamos destinados a experimentar desde toda a eternidade. Mas perdemos tudo isso por conta do pecado. Existe uma frase dos santos padres da igreja que sempre tocou meu coração, desde o tempo dos estudos no seminário, que nos ensina que a Virgem Maria, ela é a imagem da criação perfeitamente redimida, recriada, renovada pelo agir do Espírito Santo de Deus e pela misericórdia do Pai, que busca a todo instante, desde o princípio, reconstruir tudo aquilo que o pecado destruiu. E é nela, é na Virgem Maria, é nesta serva de Deus que nós contemplamos a imagem perfeita de tudo aquilo que nós deveríamos ser, mas não somos, por causa do pecado. Tudo aquilo que Deus sonhou que nós fôssemos desde o princípio da história, desde o início da criação do mundo, mas deixamos de ser porque cedemos às tentações, porque caímos
no pecado e manchamos a imagem pura e perfeita da obra da criação divina. E é olhando para tudo aquilo que o poderoso fez, as grandes coisas que Deus fez na história da humanidade, na nossa história, na história da igreja até os nossos dias presentes, por meio desta sua humilde e grandiosa serva, que nós podemos também perceber que essas maravilhas alcançam a nossa vida. Maria nos ensina que quando nós nos abrimos à vontade de Deus, quando nós nos dispomos ao querer de Deus, quando nós somos totalmente disponíveis, obedientes àquilo que o Senhor suscita em nosso coração, aquilo que Deus pede de cada um de nós, para sermos participantes dessa obra da reconstrução, da redenção e da salvação da humanidade, nesse caminho de retorno à reconstrução da perfeição daquilo que Deus fez no princípio de tudo, que nós podemos experimentar, não apenas as maravilhas que o Todo-Poderoso fez em nós, mas podemos ser também instrumentos desse agir de Deus na vida de tantas pessoas. Por meio do sim de uma pobre, singela e humilde jovem, de uma pequena serva de Deus, mas que nos ensina o quanto ela também era temente, o quanto ela conhecia dos mistérios da Sagrada Escritura, o quanto ela era uma mulher que buscava a todo momento fazer a vontade de Deus em sua vida. Ela nos ensina que mesmo na sua pequenez, mesmo na sua pobreza, o Senhor se utiliza da sua disponibilidade para fazer com que, por meio do seu sim, a grande maravilha da salvação aconteça na nossa história. Maria não só testemunha com a sua vida as maravilhas que o Todo-Poderoso fez nela, mas ela é instrumento para que o Todo-Poderoso realize a grande maravilha da salvação em nossa história, na história da humanidade, na história de toda a redenção da criação. Essa é a grande maravilha, a maior de todas as ações divinas, o maior de todos os gestos de amor de Deus para conosco e para com toda a humanidade e para com toda a criação, que para nós já seria o suficiente para que todos os dias, a cada manhã, nós pudéssemos glorificar a Deus. Porque mesmo sem merecer, mesmo sendo pequenos, mesmo sendo fracos, mesmo sendo pecadores, todos os gestos de Deus em direção à humanidade, em direção a nós, na vida de Nossa Senhora, na vida dos santos, na vida da igreja, desde o princípio até os nossos dias presentes, é um gesto de amor salvífico, é um gesto redentor. É um gesto que expressa o quanto, por mais que o pecado, por mais que o demônio, por mais que o mundo queira nos convencer de que não vale a pena servirmos a Deus, que não vale a pena nos submetermos à sua vontade, que não vale a pena reconhecermos o seu senhorio em nossas vidas, que não vale a pena perseverarmos para sermos fiéis a Ele, Ele, a todo instante, independente se nós retribuímos isso ou não, se somos recíprocos ou não, Ele age em nosso favor para nos salvar. Porque essa é a natureza de Deus. Amar, e por meio desse amor, Ele nos ama salvando. Assim como Ele cria, amando e ama criando, em nossos tempos, nós percebemos a plenitude desta obra de Deus no seu gesto de amor que, por misericórdia plena, nos salva e nos salva sendo misericordioso e nos amando. Não nos julgando, não nos medindo pelas nossas capacidades, pela nossa dignidade,
que, diferente da Virgem Maria, nós somos muito menos indignos, somos muito mais pequenos, somos muito mais pobres. Mas é assim como Deus fez na vida dela naquele tempo, Deus continua fazendo hoje, utilizando aquilo que eu sempre gosto de dizer nas minhas homilias e pregações, que é a sua metodologia da contradição. Deus sempre age contrariando aquilo que é o senso comum da humanidade, aquilo que é a sabedoria dos homens, aquilo que todos acham que é o provável. A Virgem Maria, o agir de Deus na Virgem Maria e o agir que Deus continua realizando na história de cada um de nós é a prova de que Deus fez maravilhas e continua fazendo essas maravilhas, agindo por meio daquilo que é improvável, tornando provável o seu amor misericordioso, o seu desejo de nos salvar e a sua soberania sobre tudo aquilo que nós muitas vezes somos incapazes de fazer. Mas com Ele, por meio dEle e através do seu agir, em nossa total disponibilidade à sua vontade, nós também experimentamos em nós o agir provável de Deus naquilo que para muitos poderia ser improvável. O que Deus fez na história da humanidade, por meio do sim da Virgem Maria, através do seu ventre, na realização da encarnação do Verbo, já naquele tempo e ainda nos dias de hoje, é algo que é muito improvável na consciência racional, intelectual e comum da sociedade do tempo de Maria e muito menos em nossos tempos hoje. Justamente para que nós possamos entender que só é possível, de fato, experimentarmos o agir amoroso, misericordioso e maravilhoso de Deus em nossas vidas, na vida de alguém, se nós não nos limitamos àquilo que é provável, mas estamos totalmente disponíveis para que Deus continue realizando em nossos tempos o extraordinário em nossa vida ordinária. Amados irmãos e irmãs, quando nós conseguimos meditar em tudo isso, quando nós conseguimos compreender todo esse mistério de amor e a necessidade que é urgente de que nós resgatemos essa contemplação, esse reconhecimento, essa glorificação, esse louvor para os nossos dias, em tempos tão difíceis que nós estamos experimentando, em que cada vez mais somos mergulhados, aonde tudo o que acontece nos move, nos impulsiona e às vezes até nos obriga a vivermos uma experiência de crise de fé, a questionarmos se Deus está conosco, se Deus ainda continua agindo, se Deus ainda continua fazendo maravilhas, como fez no princípio da criação, como fez no princípio da igreja e como continua fazendo em nossos tempos. Deus nos mostra, por meio do testemunho dessa grande mulher chamada Maria, que é esse grande testemunho das maravilhas que Deus operou na história da humanidade, que aquilo que Deus fez por meio dela, usando-a como instrumento para que a salvação acontecesse na história do mundo inteiro, Deus pode continuar fazendo em nossos tempos, fazendo reacender em nosso coração e no coração daqueles que têm se deixado apagar essa certeza de que o Todo-Poderoso continua realizando maravilhas em nosso favor, porque Ele é santo, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama de verdade e porque o desejo profundo do seu coração é que nós sejamos salvos, sejamos plenamente felizes e possamos, com nossas próprias vidas, sermos esse anúncio autêntico do agir de Deus
na história da humanidade. Se você parar para refletir um pouco nessa manhã, tantos motivos pelos quais nós teríamos o sentido de glorificar a Deus, no lugar de estarmos perdendo tempo, dando valor a tantas coisas negativas que acontecem na nossa vida e que muitas vezes ocupam a maior parte do nosso dia, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas conversas, em nossos diálogos e principalmente nas angústias do nosso coração que nós vamos guardando dentro de nós, fazendo com que a nossa vida deixe de ser um verdadeiro louvor a Deus para se tornar um maldito louvor ao agir destrutivo de Satanás na nossa vida e na vida da humanidade pelo pecado que nos enfraquece. O Senhor nos faz esse convite nessa manhã de olharmos para a Virgem Maria e aprendermos com ela a transformarmos a nossa vida, transformarmos os nossos lábios nesse grande instrumento da maravilha de Deus na vida da humanidade, testemunhando com tudo aquilo que Deus faz em nós, que de verdade Deus nos ama, que Ele continua agindo para nos salvar e que Ele nos move todos os dias a fugirmos de tudo aquilo que é provável para este mundo que continuamente vai se envolvendo pelas trevas dos pensamentos longe de Deus, para realizar aquilo que é improvável para o mundo, mas que sempre será a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida de toda a humanidade. A nossa salvação, a nossa redenção, a reconstrução da obra-prima das mãos de Deus, que sou eu e que é você, e que somos esse instrumento e esse sinal grandioso das maravilhas que o Senhor continua realizando na história da humanidade. Queria convidar você a dizer isso para você mesmo nessa manhã, batendo no seu peito aqui, você que está em casa, você que me escuta em todos os lugares. Por mais que tudo que tenha acontecido na sua vida, por mais que as pessoas te digam o contrário, queiram te convencer do contrário, por mais que as circunstâncias que você tenha enfrentado só fazem você acreditar no contrário daquilo que eu vou dizer para você, eu quero que você tome posse nessa manhã dizendo: eu sou obra dessa grande maravilha que Deus realizou na história da humanidade. Eu sou uma dessas maravilhas que Deus realizou. Eu sou uma dessas maravilhas que Deus continua realizando hoje. Porque independente de tudo que existe de difícil, independente de todas as suas lutas, independente dos sofrimentos, das perdas, assim como Nossa Senhora também sofreu a partir do momento que ela se dispôs à vontade de Deus, é preciso que eu e você gastemos a nossa vida empregando o nosso tempo, empregando o nosso louvor, empregando todas as nossas forças em reconhecer que Deus continua agindo em cada um de nós. E é isso que eu queria convidar você a fazer junto comigo nesta manhã. Assim como Maria, no Magnífica, proclama que o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas, e santo é o seu nome, e todas as gerações me chamarão bem-aventurada, reconhecerão aquilo que Deus fez em cada um de nós. Eu e você, nessa manhã, nesta quinta-feira de adoração, somos chamados por Deus a deixar de lado o nosso comodismo, a deixar de lado as nossas vontades, a deixar de lado as nossas fraquezas, a deixar de lado tudo aquilo que existe de negativo em nós e que o pecado tem construído em nossa história, para nos dispormos para que Deus faça de nós esse instrumento de louvor, esse instrumento de proclamação das maravilhas que Ele continua realizando na história da humanidade. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento,
Você que está em casa, se coloque também em oração junto conosco nessa manhã, fazendo assim como Maria fez, dizendo que nós somos servos do Senhor, que nós também somos escravos do Senhor, que nós queremos nos colocar à disposição dessa continuação da propagação das maravilhas que Deus tem feito na vida da humanidade, nas maravilhas que Deus tem feito em minha vida e na sua vida. Deus convida você hoje, aonde quer que você esteja, a você parar, a eu e você, pararmos de perder tempo apenas medindo as dificuldades, apenas medindo as lutas que temos travado, apenas sofrendo as consequências de todo o agir que o mal, que o pecado, que as nossas fraquezas e que o mundo tem feito em cada um de nós, para gastarmos o nosso tempo contemplando tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Meu irmão e minha irmã, aonde quer que você esteja nessa manhã, você que está aqui na Canção Nova, você que me escuta na sua casa pelos meios de comunicação, Deus quer que você nessa manhã faça algo que há muito tempo você não tem feito. Agradeça, porque você hoje acordou, porque hoje o Senhor te deu a graça de novamente receber esse dom da vida, porque nessa manhã o Senhor nos dá a graça, seja no frio, seja no calor, seja na chuva, de sermos iluminados como os bons e como os maus, por esta grande luz que é o sol. Mas mais do que essa iluminação do sol que alcança a toda a criação, o Senhor hoje nos ilumina com a sua luz divina, com a sua luz salvífica, que é o Espírito Santo de Deus, que continua se derramando sobre cada um de nós. Assim como envolveu plenamente a vida da Virgem Maria, para que ela fosse esse vaso de salvação, para que a sua vida fosse essa grande proclamação do agir misericordioso de Deus na história da humanidade. Nessa manhã, Deus também quer envolver você com essa luz. Deus quer envolver você com esse sentimento profundo de gratidão. Deus quer envolver você com a sua graça, com o seu amor misericordioso, para que perca na sua vida nessa manhã. E eu já quero falar isso, profetizando sobre a sua vida, que perca a força na sua vida nessa manhã. Tudo aquilo que tem te angustiado, tudo aquilo que tem gerado ansiedade no teu coração, tudo aquilo que tem feito você murmurar, tudo aquilo que tem feito você sofrer e se entregar a um espírito depressivo, de uma vida de lamentações, para abrir a sua boca agora e dizer: o poderoso continua fazendo maravilhas na minha vida. O poderoso, o misericordioso, o Deus de amor, continua realizando essa obra grandiosa em meu coração. Por isso, você que está aqui, você que está em casa, levante este louvor a Deus nessa manhã. Como Maria nos convida, dizendo que todas as gerações proclamarão as maravilhas que o Todo-Poderoso fez em nós. Abra sua boca e glorifique a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em você, por tantas graças que Deus já realizou na sua história. Deus está te lembrando nessa manhã dos livramentos que Ele já te deu, dos milagres que Ele já realizou na tua vida, e que talvez até você não teve um coração grato, não porque Deus deixou de fazer, mas porque Deus não fez como você queria. Meu irmão e minha irmã, nós só podemos ser plenamente gratos, só podemos experimentar plenamente essas maravilhas que Deus realiza em nós, quando nós entendemos que nunca é sobre nós, nunca é sobre o que nós queremos, nunca é sobre as nossas vontades, mas sempre é o querer de Deus, sempre é a vontade de Deus, sempre é o agir de Deus. Maria entendeu isso, e eu e você nessa manhã também precisamos entender, para que a nossa vida, para que a minha vida, para que a sua vida, para que tudo aquilo que você é, para que tudo aquilo que você faz na sua família, no seu trabalho, no relacionamento com seus filhos, com seus amigos, onde quer que Deus te leve, você seja esse instrumento do anúncio da glória de Deus
que continua acontecendo em nossos tempos. Por isso, com nossos braços erguidos, agradeçamos a Deus por isso. E peçamos ao Espírito Santo que Ele nos alcance nessa manhã, para tirar de nós tudo aquilo que é instrumento de murmuração, para tirar de nossos corações as escamas do pecado que nos impedem de enxergar o agir de Deus em nós, que nos impedem de enxergar que o amor de Deus por nós é maior do que os nossos pecados, que o amor de Deus por nós é maior do que as nossas fraquezas, que o amor de Deus por nós é maior do que os nossos vícios, que a misericórdia de Deus por nós é muito maior do que tudo o que concorre para a nossa destruição, porque a palavra de Deus nos garante que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e aqueles que amam a Deus experimentam plenamente o seu amor, podem ser com suas próprias vidas esse grande anúncio das maravilhas de Deus em nós. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos convence dessa maravilha, nos convence desse louvor, nos convence dessa gratidão e faz com que as maravilhas que Deus continua realizando em nossa história seja instrumento de graça e de maravilha na vida de cada um daqueles que agora também são alcançados por esse louvor, por essa adoração. Levante os seus braços e diga: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, convence o meu coração nessa manhã, convence o meu coração nesta manhã, de que eu sou obra da maravilha do Senhor, de que eu sou obra da maravilha do Senhor, que a minha vida é instrumento de louvor a Deus, que a minha vida é instrumento de louvor a Deus, que tudo que Deus fez em minha história e tudo que Deus fez em minha história e na história da humanidade, e na história da humanidade, ainda que os meus olhos cheios de escamas, cheios de escamas, limitados pelo pecado, não me permita perceber, não me permita reconhecer, Deus sempre faz, Deus sempre faz, Deus sempre fez, e Deus continuará fazendo, maravilhas em nossa vida, porque o santo é o seu nome, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, e porque não há outro em nossa vida. Ensina-nos, Maria, a dizer o nosso sim, e acolher em nossa história o grande milagre da salvação, para que assim como a Senhora, eu também seja este instrumento de Deus, para a salvação da humanidade, até que um dia todos juntos cantaremos o nosso Magnífica no céu. E deixe que o Espírito Santo vá suspirando esse louvor no seu coração. Deixe que o Espírito Santo vá orando em você agora, nessa manhã. Deixe que o Espírito Santo, pelas mãos da Virgem Maria, venha te convencer o quanto a verdade de Deus para você nessa manhã precisa ser transformada. Que por mais que tudo queira te convencer de que você não tem valor, de que nada vai dar certo na sua vida e de que tudo será instrumento de murmuração, nessa manhã o Senhor vem te dizer: eu transformo tudo em louvor, porque eu continuarei fazendo maravilhas na tua vida pelas mãos da Virgem Maria. Vem, Espírito Santo de Deus, e age no meio de nós, por meio das Mães Santíssimas. Mais alto que você puder, orando desta forma, nos entregando a poderosa intercessão de Nossa Senhora. O Espírito Santo nesta manhã quer nos moldar pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, ela que é a amadíssima esposa. Erga os seus braços e vamos cantar, clamando esse Espírito, que Ele venha por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças
pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem, ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar, e não deixará faltar para nós seu auxílio. Ergue os seus braços e clama, peçamos juntos. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa.